programa Saber Direito dessa semana é com o professor Márcio Caldas. O curso é sobre planejamento estratégico no direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Essa é a nossa terceira aula de um assunto novo, um assunto que vem tomando corpo no mercado, no cenário dos profissionais de direito. Planejamento estratégico é uma disciplina inerente à gestão jurídica. Gestão jurídica busca auxiliar o profissional do direito nas múltiplas atividades que ele desempenha de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais técnica. Na gestão jurídica, passamos por marketing jurídico, por planejamento e desenvolvimento de estratégias, até o estudo de outros elementos inerentes à operação do negócio, como análise financeira, contabilidade. Na nossa primeira aula, introduzimos o assunto e avaliamos o core business, o negócio específico do profissional. E na nossa segunda aula, avaliamos a matriz SWOT, que delineou com muita clareza forças e fraquezas do ambiente interno de cada profissional, e do ambiente externo ao qual esse profissional se projeta. Então, avaliamos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, o que foi decisivo para conseguirmos imaginar a estratégia que iríamos implementar. Hoje, o nosso foco é o cliente. Hoje, a proposta é entendermos quem é esse cliente, o que ele espera de nós e o que nós, a partir dessa contraposição de ideias e interesses, podemos oferecer a esse cliente. Mas esse cliente vai ser visto sobre duas perspectivas, sobre a perspectiva do advogado e sobre a perspectiva também do Poder Judiciário. Se de um lado nós analisamos na nossa primeira aula o Poder Judiciário enquanto representação de poder, enquanto representação da sociedade, nós também verificamos que no conflito específico, no conflito que ele vai dirimir entre autor e réu, ele presta um serviço àquelas partes, um serviço para dirimir aquele conflito. E, nesse sentido, aquela população, aquelas partes envolvidas são, sim, o cliente desse poder. Vamos agora, então, começar a entender esse cliente. Primeiro, preciso entender quem são os meus clientes, onde esses meus clientes estão e o que eles querem. Para isso, eu preciso imaginar, inicialmente, colocar esse meu cliente no centro do universo. Eu preciso compreendê-lo para, a partir da compreensão desses três valores, começar a esculpir o meu negócio, ajustar o meu negócio a esse cliente. Quem são os meus clientes? Pergunta fundamental. Se eu atuo numa advocacia consultiva para empresas, preciso entender se eu tenho capacidade gerencial, por exemplo, para prestar um atendimento a uma pessoa física. São linguagens diferentes, são perspectivas diferentes, são abordagens completamente diferentes. Se eu imaginar o Poder Judiciário, quem são os seus clientes? Eu posso trabalhar com a mesma valoração enquanto demandantes, enquanto demandados, clientes do sertão, clientes de áreas pobres, com níveis de escolaridade mais baixa, com juizados em grandes centros empresariais, grandes centros urbanos, com alto nível de escolaridade. Eu posso trabalhar com a mesma linguagem
o magistrado, o serventuário que vai atender aquela pessoa, ele não deve ajustar o seu procedimento? Não deve ajustar a sua linguagem? Então, saber quem são os meus clientes é muito importante e está intimamente ligada a essa minha segunda pergunta. Onde estão esses clientes? Pelo mapeamento de onde encontro esses meus clientes, como no exemplo que nós demos, é possível eu começar a entender quem eles de fato são. Se eu contrastar tribunais em grandes centros urbanos com áreas de periferia, eu consigo inicialmente entender quem são esses clientes. Mas eu tenho que ter cuidado para não agir de forma preconceituosa. Eu tenho que tomar cuidado para aquilo me traçar um primeiro nível de avaliação, sem que com isso eu menospreze valores locais. Por isso é que é importante entender quem são e onde estão em uma avaliação bastante específica, bastante objetiva. E então eu preciso saber o que de fato querem, o que esse cliente quer. Esse cliente quer apenas um profissional técnico, um profissional que redija a petição? Esse cliente está preocupado em fazer um acordo, em ganhar a causa, em perder a causa? Quais são os valores que movem esse cliente? Quais são os valores que criaram a expectativa nesse cliente? Por que ele vai ao escritório de advocacia? E por que ele pretende demandar junto ao judiciário? Nem sempre o que esse cliente quer é o êxito. Muitas vezes ele está buscando segurança. Ele está buscando em você não a certeza de ganhar a causa, mas a certeza de ter a melhor pessoa, o profissional mais técnico para vencer a demanda. E muitas vezes ele não está buscando o profissional mais técnico, o melhor dos profissionais sobre o aspecto técnico. Ele está buscando um ser humano, ele está buscando um profissional que o ouça, um profissional que compartilhe muitas vezes a dor daquela demanda, um profissional que ouça suas dificuldades e suas perspectivas para o futuro. E se muitas vezes esse cliente busca apenas uma maior chance de êxito, ele no fundo sabe que uma ação judicial pode ser julgada a seu favor ou contra os seus interesses. Nesse sentido, esses aspectos, esses valores que margeiam a vontade de ganhar a causa, margeiam o direito pleiteado, são ainda mais importantes, ainda mais relevantes quando estamos tratando especificamente do Poder Judiciário. O que muitas vezes a parte quer é ser ouvida, é ter um magistrado que, independentemente do resultado, lhe ouviu, deu atenção à sua demanda, não cortou um depoimento pela metade, ouviu aquilo que estava, muitas vezes, aprisionado naquela pessoa e precisando ser levada a público. Não estamos dizendo com isso que o judiciário vai deixar de cumprir o seu papel ou vai transformar uma sala de audiências em um divã, uma sala de audiências em um espaço de terapia. Mas esses parâmetros, esses valores de
humanização da justiça são extremamente importantes e não podem ser desconsiderados em uma demanda judicial. Como fazer? Em que medida? Em que proporção? Em que circunstâncias fazê-lo? Um magistrado só vai conseguir compreender isso se ele tem uma análise muito clara, muito precisa do público, do cliente, daquela pessoa que ele está atendendo. Se ele não está no juizado especial, atendendo a população, se ele está numa vara de fazenda pública, numa vara empresarial, muito possível que aquele público deseje muito mais uma audiência célere, técnica e que não se margeie de forma alguma com questões periféricas e emocionais que fujam da perspectiva maior da demanda, que é que direito ser aplicado, quem tem razão, quem paga o quê, para quem. O magistrado que, por sua formação, começa a carreira de forma generalista, assumindo varas empresariais, assumindo juizados, varas criminais, varas cíveis, até assumir de uma maneira mais definitiva uma vara judicial, ele precisa ter esse conhecimento, ele precisa ter essa sensibilidade para que ele possa se moldar a essas múltiplas perspectivas. E seguramente isso não se restringe ao judiciário, na pessoa do magistrado. Isso vai além, isso vai ao serventuário, o serventuário que dá o atendimento no balcão e que, como já mencionamos lá na primeira aula, não pode chegar para uma parte humilde com baixa escolaridade num juizado e explicar que o processo está concluído, como se fizesse todo sentido do mundo. E como entender, então, essas múltiplas nuances do cliente? É preciso que a gente contraste essas múltiplas nuances do cliente com uma perspectiva de atuação do profissional. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso tomando como base um conceito antigo: atividade meio e atividade fim. É muito comum começarmos a estudar a atividade meio, como a advocacia, onde você não tem nenhuma obrigação de ganhar a causa, e o judiciário, muito mais alinhado a uma atividade fim, a prestar a tutela jurisdicional. Vamos, então, aprofundar esse conhecimento. Mas, antes disso, vamos chamar a nossa primeira pergunta. É possível estabelecer uma imagem de que a população é um cliente e não pode criar uma ideia de mercantilização da justiça? De forma alguma. A ideia de mercantilização da justiça não se aproxima nem um pouco da valorização do cliente, da valorização da sociedade. Quando um tribunal olha para a pessoa, para o demandado, para o demandante, para aquele que busca na justiça a solução do seu conflito com mais respeito, avaliando ele como cliente, avaliando as suas demandas específicas, buscando prestar um serviço com mais qualidade, porque parou para pensar, discutir e entender essa pessoa enquanto cliente,